Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Na verdade, eu vou comentar com vocês uma das 4 operações numéricas que eu sei que vocês já conhecem. Aí você vai falar assim, como assim, Carol, operação numérica? Bom, na verdade, galerinha, operação numérica é tudo aquilo que a gente faz com os números. Por exemplo, a gente adiciona um número a outro, a gente subtrai um número de outro, a gente multiplica um número por outro e a gente divide um número por outro. Ou seja, por enquanto, vocês já conhecem a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Essas são as 4 operações numéricas que eu tenho certeza que vocês já conhecem. E aí eu vou contar uma coisa para vocês bem interessante. No 6º ano, vocês vão aprender mais 2 operações numéricas. Vocês vão aprender também a potenciação e a radiciação. Bom, mas enquanto a gente não chega lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a divisão. Aí você vai falar assim, tá, Carol, mas eu já sei divisão. Bom, e se você me falar isso, eu vou ficar bem tranquilo. Eu vou falar, ai, que bom que você já sabe divisão. Então, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, não é mesmo? Bom, gente, na verdade, hoje eu vim relembrar com vocês um pouquinho sobre o método que vocês utilizam para efetuar a divisão. Na verdade, eu sei que vocês utilizam um método que chama-se método longo. E hoje eu vou apresentar para vocês um outro método, que chama-se método breve. E além de apresentar o método breve para vocês, que é um método que vai dar uma facilitada aí na vida para quem for bom em cálculo mental e quem não for, é claro que vai passar a ser, não é mesmo? Eu também queria comentar com vocês um pouquinho sobre divisões com quocientes decimais. Aí tem gente se perguntando assim, nossa, o que a Carol tá falando? Quociente, que é isso? Gente, vamos relembrar? Olha só, é claro que a gente vive em sociedade, né? E por vivermos em sociedade, a gente tem que saber se comunicar. E nesse lance de comunicação, é claro que as coisas receberam nomes. Eu não posso sair por aí falando, aquela coisinha ali, aquela bodeguinha ali, aquela porcachosca ali embaixo. Não dá para eu chamar de bodeguinha, bodegão, porcachosca, não é mesmo? Então repare que as coisas receberam nomes, não é mesmo? E na matemática, tudo também recebeu nome. Por exemplo, olha essa divisão que eu apresentei aí para vocês, tá bom? Repara que nessa divisão, eu tô com uma divisão bem simples, ó, 14 dividido por 4, a gente já sabe que vai dar 3, porque 3 vezes 4 dá 12, e para chegar no 14 restam 2. Nesse meu exemplo, repara que este número 14 aqui, que é um dos elementos da divisão, ele recebe um nome. Vocês lembram qual é o nome que se dá para este elemento da divisão? No caso aí, ó, eu sei que muita gente está lembrando que esse cara aí é o dividendo. E o 4 ali, ó, repara, qual que é o nome que se dá para esse 4 aqui, para esse elemento da divisão? A gente já sabe que ele é o divisor. Detalhe, claro que esse cara aqui que restou é literalmente o resto. E aí, qual é o nome que eu dou para o resultado de uma divisão? Vocês lembram? O nome que se dá para ele é quociente. Então, repara que eu falei para vocês que a gente não só vai relembrar a divisão pelo método longo, como aprender o método breve, como ver literalmente divisões onde o quociente é um número decimal. E eles vão falar assim, como assim, Carol, quociente ser um número decimal? Bom, vocês já se ligaram que quando eu falo em quociente, eu estou me referindo ao resultado da divisão, porque quociente é o nome que se dá para o resultado de uma divisão. Percebam que essa divisão aí, gente, ela não acabou, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês sabem que para continuar essa divisão, a gente tem que colocar uma vírgula e um zero, e aí a gente continua essa divisão. Mas aí eu queria saber de vocês. Vocês sabem por que a gente coloca essa vírgula e esse zero aí? Afinal de contas, o que significa essa vírgula e esse zero? Bom, fato é, a gente vai ver tudo isso ao longo da aula de hoje. A gente vai relembrar por que a gente coloca essa vírgula e esse zero aí. Mas eu acho que vocês já se ligaram que o resultado dessa conta, então, não vai dar um número exato. Vai dar 3, alguma porcachosca, né? E repara que, como não vai dar um número exato, nós vamos estar trabalhando aí com números decimais, com números que representam quantidades que são quebradinhas, quantidades que não são inteiras. É por isso que essa divisão aí seria um exemplo, literalmente, de uma divisão com quociente decimal, que é um dos assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Bom,
E é claro que para a gente entender, então, eu vou começar aí a falar para vocês, retomar com vocês um pouquinho sobre os números decimais. E aí, para que vocês possam relembrar, retomar, eu peguei algumas representações para esses números decimais. Vamos entender isso melhor? Bom, primeiro, imagine que eu escolho alguma coisa para representar o meu inteiro, que pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser qualquer coisa. No caso aí, ó, eu escolhi este cubo grande, para representar o meu inteiro, tá bom? E aí, imagine que eu peguei esse cubo grande, eu quis dividir ele em 10 partes iguais, de tal maneira que eu fiquei com 10 placas dessas, conforme vocês podem visualizar aí na figura. Se eu perguntar para vocês assim, ó, gente, uma dessas 10 placas pode ser escrita, pode ser representada por qual fração? Vocês saberiam me dizer? Aí vocês vão assim, ah não, Carol, peraí, você tá falando de número decimal, aí daqui a pouco você fala de fração, como assim? Calma que vocês vão entender. Afinal de contas, toda fração pode ser representada por um número decimal e vice-versa. Então vamos entender isso melhor? Vamos relembrar um pouquinho a parte das frações? Olha só, numa fração, a gente sabe que essa parte de baixo aqui, a gente chama de denominador. E o denominador, ele justamente indica em quantas partes iguais eu dividi o meu inteiro. No caso aí, repara que eu escolhi o meu inteiro como sendo esse cubo grande, que foi dividido em 10 partes iguais, em 10 placas. Portanto, no meu exemplo, repara que o denominador é 10. Se eu quiser saber essa placa, quanto que ela representa desse cubo grande, repara que, na verdade, ela é uma parte dessas 10. Então, o numerador da fração, que é essa parte aqui de cima, ela representa quantas dessas partes em que eu dividi o meu inteiro, eu peguei para mim. No caso aí, como é uma placa só, o numerador vai ser 1. Então, na forma de fração, essa placa aqui, ela é a representação de 1 sobre 10, ou seja, de 1/10, que escrito na forma de fração é dessa forma como vocês estão visualizando. Mas se eu quiser representar essa forma, esse número, como um número decimal, na verdade, 1/10 pode ser escrito também como 0,1. Por que 0,1? Vamos entender uma coisa? A gente já sabe que no número decimal existe uma vírgula. E afinal de contas, qual será que é o papel dessa vírgula no número decimal? Pensa um pouco. Bom, eu acho que vocês já sabem também, não é mesmo? No número decimal, a vírgula, ela cumpre uma função muito importante. Ela separa a parte inteira da parte que não é inteira, ou seja, da parte que representa parcelas quebradinhas. Então, repara aí que no caso, aqui eu coloquei 0, por quê? Porque tudo que vem para frente da vírgula representa a parte inteira. No caso aí, essa placa, ela não representa um cubo inteiro, então eu não peguei nenhum inteiro. Mas eu peguei uma das 10 partes nas quais eu dividi meu inteiro, portanto é 0,1. É por isso que são 0 inteiros e 1/10. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, e se eu resolvo pegar, por exemplo, esse meu cubo, e ao invés de dividir em 10 partes iguais, eu quero dividir literalmente em 100 partes iguais. Repara que se eu divido em 100 partes iguais, na realidade aí, eu estou literalmente com 100 dessas barras. E aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Uma dessas 100 barras pode ser representada por qual fração? Acho que vocês já sacaram, não é mesmo? Repara o seguinte, nesse caso, o denominador da fração seria 100. Por quê? Repara que o meu cubo grande foi dividido em 100 partes iguais, das quais eu peguei uma, porque eu peguei uma barrinha só. Então, o numerador da minha fração é 1. Então, a fração que representa uma dessas 100 partes iguais, ou seja, uma barrinha, é a fração 1 sobre 100, ou seja, 1/100º, que escrito na forma de fração é dessa forma como vocês estão visualizando, mas na forma de número decimal seria 0,01, ou seja, 0 inteiros, 0 décimos e 1/100º. Repara que são 0 inteiros porque eu não cheguei a pegar um cubo inteiro. Repara que são 0 décimos porque eu não peguei uma placa inteira. E aqui repara que é 1/100º porque eu peguei uma barra de um total de 100 barrinhas. Por isso, é 1/100º, ok? Agora, e se eu resolvo pegar esse meu inteiro, esse meu cubo grande, e ao invés de dividir em 100 partes iguais ou em 10 partes iguais, eu resolvo dividir em, tcharam,
1000 partes iguais, de tal maneira que cada uma dessas 1000 partes iguais é representado por este cubinho aqui que vocês estão visualizando. Repara que um cubinho desse é um de um total de 1000. Bom, então vocês já sacaram, não é? Se eu perguntar para vocês qual é a fração que representa esse cubinho, vocês já vão saber que o denominador dessa fração vai ser 1000, porque meu cubo grande foi dividido em 1000 partes iguais, dos quais eu peguei uma dessas partes. Então, o numerador vai ser 1, porque afinal de contas eu peguei um cubinho só. Então, a fração que representa este cubinho em relação ao cubo grande é 1 milésimo, 1 de 1000, ok? Que na forma de número decimal seria 0,001, ou seja, 0 inteiros, 0 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Relembraram? Bom, eu espero que sim. E agora que a gente já relembrou um pouquinho sobre os números decimais, agora sim nós vamos realmente retomar a divisão com quociente sendo número decimal. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo. Imagine que eu estou com 2 dividido por 4. Vamos entender melhor o que isso significaria na prática? Então faz de conta que eu estou aqui com, olha só que delícia, galera, 2 bolos inteiros. E eu quero distribuir igualmente esses 2 bolos para 4 pessoas, para essas 4 pessoas que estão aqui. Lembrando que toda vez que eu falo de divisão, matematicamente falando, a divisão ela sempre me remete a divisões justas, ou seja, dividir em partes iguais, ok? Bom, no caso aí, cada um desses bolos, eu vou pensar que na verdade vão ser os meus cubos, ok? Porque eu vou usar essas mesmas representações que eu acabei de mostrar para vocês para facilitar a nossa vida e para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Então imagine que eu tô com esses 2 cubos e eu vou distribuir igualmente para essas 4 pessoas. Só que, gente, vamos ao óbvio, né? Eu vou chegar para essas 4 pessoas e vou falar assim, galera, não dá para eu dividir 2 cubos, 2 bolos inteiros para 4 pessoas, a não ser que eu corte esses cubos. Então, repara o seguinte, o que a gente faz? Quando a gente tem a conta 2 dividido por 4, a gente coloca esse 0, que está aqui. Geralmente, quando a gente é pequenininha, a professora fala assim, ó, 2 não dá para dividir por 4, então a gente coloca 0,10 e continua, mas que 0, é esse? Na realidade, vamos compreender melhor? Os bolos, das formas como eles estão, não dá para, os cubos no caso, não dá para eu distribuir igualmente para as 4 pessoas. Então, colocar esse 0, aqui significa que eu vou virar para essas 4 pessoas e falar assim, ó, galera, ninguém aí vai ganhar bolo inteiro, ok? A partir de agora eu vou cortar os bolos. Tudo que vocês vão ganhar vão ser sempre partes deste meu inteiro, parcelas desse bolo. E é claro, gente, que eu vou cortar esse bolo. E como é que eu vou cortar? Olha só, cada um desses bolos vai ser cortado literalmente em 10 partes iguais. De tal maneira que eu vou ter 10 placas do primeiro bolo e 10 placas do segundo bolo. Só que é claro que ao todo eu vou ter aí 20 placas. Só que lembra que cada uma dessas placas, ela não representa 1/10 do meu bolo? Então, na realidade, eu não estou mais com 2 bolos inteiros, eu estou com 20 décimos. Eu estou com 20 placas dessas. É por isso que quando vocês eram pequenos, os professores falavam, olha, 2 não dá para dividir por 4, então coloca 0,10. E aí sim você passa a ter, então, 20 décimos distribuídos igualmente para 4 pessoas. Gente, aí ficou fácil, né? A gente sabe que 20 dividido por 4 vai dar 5, porque 5 vezes 4 vai dar 20, e para chegar no 20, resta 0. Então, olha que simples. Cada uma dessas 4 pessoas, então, recebeu literalmente, ó, tcharam, 5 décimos. O que equivale aí a 5 plaquinhas dessa. Então, essa primeira pessoa recebeu 5 décimos, a segunda pessoa mais 5 décimos, a terceira pessoa mais 0,5, que são os 5 décimos, e essa última pessoa recebeu mais os 5 décimos. Portanto, 2 dividido por 4 vai dar 0,5, que é a mesma coisa que os 5 décimos. Sacaram? Muito simples, não é mesmo? Só que aí repara que o jeito que a gente fez, né, a forma como nós resolvemos essa divisão, é o que a gente chama de tal de método longo, onde eu mostro efetivamente todos os cálculos que eu estou fazendo. Repara que eu não mostrei só a divisão, eu mostrei também o resultado dessa subtração, não é? E aí eu quero mostrar para vocês, apresentar hoje para vocês, então, qual é o outro método de resolução da divisão, que a gente chama de método breve.
Mas na hora que eu mostrar para vocês, vocês vão falar assim, ai, Carol, que fácil. Então é quase igual ao método longo? É, gente, é quase igual. Só que tem alguns procedimentos, algumas partes no meio do caminho que eu vou omitir, que eu não mostro, eu simplesmente não coloco no papel. Quer ver? Imagine que o raciocínio é o mesmo. Então, estou com 2 dividido por 4. Ou seja, eu estou com 2 cubos, né? E eu vou distribuir igualmente para 4 pessoas. Meu primeiro passo é virar para essas 4 pessoas, como eu só tenho 2 bolos, 2 cubos, né? Eu viro para as 4 pessoas e falo assim, galera, ninguém aí vai ganhar bolo inteiro, beleza? Porque eu vou ter que cortar esses bolos, paciência. Ou seja, eu coloco 0, vou lá e corto cada um desses bolos em 10 partes iguais, de tal maneira que eu vou ter 10 placas, né, no primeiro bolo e mais 10 placas no segundo bolo, portanto, um total aí de 20 placas de 20 décimos. Lembra que cada placa dessa é a representação de um décimo, ou seja, de 0,1. E aí, super simples, 20 dividido por 4, a gente sabe de novo que vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20, para chegar no 20 resta 0. Só que vocês vão falar assim, ô Carol, mas você não falou que era método breve, tá igual ao de cima? É que eu vou mostrar para vocês agora o que eu tenho que tirar para eu chamar de método breve. Tá vendo esse menos 20 que a gente mostrou os cálculos aqui? Então, essa parte a gente tem que fazer dentro da cabeça. Então, ó, eu faço dentro da minha cabeça. 20 menos 20 resta 0. E no papel eu só coloco o resto. Aí vocês vão falar assim, ah, não, Carol, é isso? É isso, gente. É só isso. Ou seja, a diferença do método breve para o método longo é que no método longo eu mostro subtrações que eu estou fazendo no meio da conta, no meio da divisão. Quando eu falo de método breve, essas subtrações eu omito do papel e faço dentro da minha cachola, dentro da cabeça. Utilizo o cálculo mental. Fácil, não é? Bom, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos pegar um outro exemplo? Imagine que eu estou aqui com outro exemplo. Eu estou com 1 dividido, por exemplo, aqui por 8. Então, o meu primeiro passo, vou armar a conta aí, tá bom? E vou entender o que eu estou fazendo. Bom, esquema muito parecido. É como se eu tivesse aí com um cubo. Lembra que esse cubo pode ser um panetone, pode ser um sorvete, pode ser, enfim, um bolo, pode ser um pedaço de queijo. Gente, qualquer coisa, tá? Tô com um inteiro, que está sendo representado aí por um cubo. Eu vou distribuir igualmente este um inteiro para 8 pessoas, ok? Primeiro passo, né, galera, é chegar para as 8 pessoas e falar assim, olha, gente, é o seguinte, tá? Eu vou fingir que é um bolo, tá bom? Tô com um bolo só, não dá para distribuir igualmente para vocês de tal forma que vocês ganhem bolo inteiro. Vou ter que, ó, cortar, ok? Então eu vou lá e eu faço esse corte primeiro. Então eu pego esse bolo e eu vou cortar ele em 10 partes iguais, de tal maneira que eu vou ficar com 10 placas. Lembrando que cada uma dessas 10 placas são literalmente a representação de um décimo, ok? Bom, então repara que na prática, aqui nos cálculos, o que acontece? Eu coloco esse 0, porque na verdade esse 0, é como se eu estivesse falando para essas 8 pessoas. Galera, ninguém vai ganhar bolo inteiro. E aí eu coloco um outro 0 aqui, porque repara que eu acabei de cortar esse meu bolo em 10 partes iguais. Ah, aí ficou fácil, né? Ó, 10 dividido por 8, a gente sabe que a gente vai dar um pedaço, uma dessas placas para cada uma dessas 8 pessoas, até porque 1 vezes 8 vai dar 8. E 8 para chegar em 10, ou seja, 10 menos 8, restam 2. Bom, então vamos entender. Na prática, o que aconteceu? Eu estava com 10 placas, dessas que vocês estão vendo, fui lá e dei uma para cada uma dessas 8 pessoas, olhei na minha mão e falei, opa, sobraram 2 placas, é isso que sobrou na minha mão. Aí eu pensei assim, bom, mas se eu só tenho 2 placas e eu tenho que distribuir igualmente para essas 8 pessoas, do jeito que tá aí não vai dar não, eu vou ter que de novo, ó, eu vou ter que cortar. É isso que eu vou ter que fazer. Então, na verdade, ó, peguei a primeira placa e eu distribuí em 10 partes iguais. Peguei a segunda placa e distribuí em mais 10 partes iguais, de tal maneira que eu obtive aí 20 coluninhas. Vocês perceberam isso? Só que lembra que eu acabei de mostrar para vocês que em relação ao cubo grande, que é o meu inteiro, cada uma dessas coluninhas, na verdade, representa 1/100º, uma parte de 100. Então, na realidade, eu não estou com mais 2 décimos, né, com 2 placas. Eu passei a ter aí 20 coluninhas, 20 barrinhas dessa. Então, eu estou, na verdade, com 20 centésimos. É isso que está acontecendo.
E, gente, 20 centésimos eu consigo distribuir igualmente para 8 pessoas. É só eu pensar, né? Quanto vezes 8 dá 20, ou chega próximo do 20? A gente já sabe que vai dar 2. Até porque 2 vezes 8 vai dar 16, e 16 para chegar no 20 restam 4. Então, olha o que aconteceu. Vamos entender, tá? Então, cada uma dessas 8 pessoas já ganhou aí uma plaquinha, ok? Ninguém ganhou o cubo grande, eles ganharam uma placa. E agora eu acabei de dar para cada uma dessas 8 pessoas 2 dessas barrinhas. Então, ó, dei 2 para a primeira pessoa, 2 para a segunda pessoa, 2 para a terceira pessoa e assim por diante. Quando eu terminei de dar 2 dessas barrinhas para cada uma dessas 8 pessoas, eu olhei para minha mãe e falei assim: caracas, ainda sobraram 4 barrinhas. Que é aí o que está escrito, olha lá. Sobraram literalmente 4 dessas barras. Então, olha só o que eu vou fazer. Claro que eu olhei para elas e pensei assim: bom, de novo, se eu só tenho 4, não dá para eu distribuir igualmente para as 8 pessoas. A não ser que, tcharam, eu quebre essas 4 barrinhas de novo. Então, olha o que eu vou fazer. Cada uma dessas 4 barrinhas eu quebrei em 10 partes iguais. Então, repara, essa primeira barrinha eu quebrei em 10 partes iguais, de tal maneira que eu obtive aí 10 cubinhos. A segunda barrinha eu quebrei em 10 partes iguais, mais 10 cubinhos. A terceira barrinha eu troquei por mais 10 cubinhos. E a última barrinha por mais 10 cubinhos. Só que lembra que cada um desses cubinhos, em relação ao cubo grande, representa um de 1000, ou seja, um milésimo. Então, na realidade, ao invés de eu estar com essas 4 barrinhas, eu acabei tendo aí, no caso, 40 cubinhos, ou seja, 40 milésimos, que eu vou distribuir igualmente para essas 8 pessoas. E aí vai ficar fácil, não é? Porque a gente sabe que, olha só, 40 dividido por 8 vai dar 5, porque 5 vezes 8 dá exatamente 40, que para chegar no 40, resta 0. Então, olha que interessante. 1 dividido por 8, na realidade aí, deu 0,125. Mas, Carol, essa é a pronúncia correta? Não, né, gente? Matematicamente falando, né, o correto seria, eu tô com 0 inteiros, 1 décimo, 2 centésimos e 5 milésimos. Então, eu posso ler isso como 125 milésimos, se eu quiser. Então, na realidade, vamos ver o que cada uma dessas 8 pessoas recebeu? Olha só, cada uma dessas 8 pessoas, ela ganhou então aí, ó, 0 inteiros, então nenhum cubo desse, nenhum cubo grande. Ganhou 1 décimo, ou seja, ganhou aí uma placa dessa. Ganhou cada uma dessas pessoas 2 centésimos, no caso aí seriam 2 dessas barras, então, ó, 2 centésimos, e mais 5 milésimos, ou seja, 5 cubinhos desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tcharam! Isso é o que cada uma dessas pessoas recebeu. Só que, meus amores, é óbvio que eu acabei de resolver essa divisão, que deu um quociente sendo um número decimal, através do método longo. Até porque eu não fiz nenhum tipo de cálculo mental. Todos os cálculos que eu fiz, todos os procedimentos, eu mostrei para vocês. Aí você vai falar assim, tá, Carol, e no método breve, como é que a gente faz? Ah, muito simples, né? Vamos ver? Quer ver, ó? Muito parecido, né? Então, imagine que eu tô com lá 1 dividido por 8, certo? Aí, ó, 1 não dá para dividir por 8, a não ser que eu quebre este meu bolo, que eu, ó, corte esse meu bolo. Então, repara que eu vou colocar 0, aqui, porque eu vou virar para essas 8 pessoas e falar, galera, ninguém aí vai ganhar bolo inteiro, beleza? Vou ter que cortar o bolo, de tal maneira que vou lá, corto esse bolo em literalmente 10 partes iguais, em 10 plaquinhas dessa, né? E aí, repara, ó, 10 dividido por 8 a gente sabe que vai dar 1, 1 vezes 8 dá 8, para chegar em 10 restam 2. E aí, repara que esses vão falar assim, pô, Carol, mas você fez a mesma coisa, né? Você não falou que era o método breve? É o método breve, gente. Então, essa parte, esse menos 8, eu tenho que fazer dentro da minha cabeça. Então, ó, eu vou tirar ele do papel. Ou seja, eu vou pensar dentro da minha cabeça. 1 vezes 8 dá 8, para chegar em 10, restam 2. E aqui, no cálculo, eu só coloco o resto. Entenderam como funciona?
Aí, mesmo esquema, ó, restaram 2 dessas placas aqui, que não dá para eu distribuir igualmente para as 8 pessoas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0 aqui, porque na realidade, ao invés de eu estar com 2 placas, eu acabei quebrando em partes iguais, né? Cada uma dessas 2 placas que eu tenho aí, eu quebrei em 10 coluninhas, em 10 barrinhas, ok? Do jeito que vocês estão visualizando, de tal maneira que eu fiquei com 20 dessas barrinhas, e aí sim, ó, 20 dividido por 8, a gente já sabe que vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. Para chegar no 20, resta 4. Só que essa parte, como eu estou fazendo o método breve, eu tenho que, ó, fazer dentro da minha cabeça. Então, eu penso, 2 vezes 8 é 16. 16 para chegar no 20, restam 4, porque 20 menos 16 dá 4. Então, aqui no papel, eu só coloco o resto. Ok? E aí eu continuo. Ah, sobraram 4. 4 o quê? Repara que são 4 dessas barrinhas aqui, que é o que sobrou. Lembrando que cada uma dessas barrinhas é 1/100º. Só que 4 não dá para eu distribuir igualmente para 8, então eu vou ter que quebrar de novo. De tal maneira que eu não vou ficar com 4/100º, eu vou ficar com 40 milésimos. Ou seja, eu vou ficar com 40 desses cubinhos. Lembra que cada cubinho é 1 de 1000, portanto 1 milésimo. E aí, 40 milésimos distribuídos igualmente para as 8 pessoas, vai dar 5, porque 5 vezes 8 dá 40, para chegar no 40 resta 0. Mas lembra, eu estou fazendo o método breve, então eu não posso colocar esse menos 40 aqui. Esse menos 40 aqui, ó, eu faço dentro da minha cachola. Então, ó, eu só penso nele, ó. 5 vezes 8, 40, para chegar no 40 resta 0. Muito simples, não é, galerinha? Aí você vai falar assim, Carol, mas eu preciso deixar esses espaços todos aí? Não, a gente pode, ó, simplesmente colocar assim, ó. Eu posso colocar os números próximos, contanto que eu entenda que aqui, o que aparece é literalmente o resto dessas subtrações. Eu não coloco a subtração em si. Mas é muito simples, não é, gente? Entenderam? Espero realmente que sim. E para ver se vocês realmente compreenderam, eu vou mostrar para vocês um último exemplo aí, tá bom? Então vamos para o exemplo 3, último exemplo que eu vou mostrar para vocês. E aqui esse exemplo 3 tem uma coisa muito importante para eu comentar com vocês aí, tá bom? Então presta bastante atenção, é uma coisa nova. Imagine que eu tô com 615 dividido por 300, tá bom? Vou armar a conta aqui. E eu vou começar a pensar, bom, 615 dividido por 300, o que será que eu estou fazendo? Na realidade é como se eu tivesse com 615 cubos desses, que eu vou distribuir igualmente para 300 pessoas. Bom, gente, e nesse caso as pessoas vão ganhar cubos inteiros. Perceba, né? Se eu pensar em quantas vezes o 300 cabe dentro do 615, ele já cabe 2 vezes aí, porque 300 mais 300 já dá 600. Então, se eu for fazer aqui 615 dividido por 300, eu já sei que vai dar 2, porque 2 vezes 300 dá 600, e para chegar no 615, ou seja, 615 menos 600, restam 15. Então, na prática, o que eu acabei de fazer? Eu estou lá com esses 615 cubos. 300 pessoas na minha frente. Eu comecei a dar cubos para as pessoas. Eu dei 2 cubos para a primeira pessoa, mais 2 cubos para a segunda pessoa, mais 2 cubos para a terceira pessoa, e assim por diante. Cada uma das 300 pessoas que tem aqui na minha frente ganharam 2 cubos inteiros, dos cubos grandes. Só que depois que eu terminei essa distribuição, eu olhei e falei assim, bom, mesmo tendo distribuído os cubos, ainda me sobraram 15 cubos grandes. E 15 não dá para eu distribuir igualmente para 300 pessoas, porque se eu só tenho 15 cubos, como é que eu vou distribuir igualmente para 300 pessoas? É quando eu vou chegar e virar para essas 300 pessoas e falar assim, galera, ninguém mais vai ganhar cubo grande, beleza? Agora eu vou ter que cortar, quebrar esses cubos. Ou seja, é quando eu coloco essa vírgula e literalmente quebro os cubos. Ou seja, na hora que eu quebro os cubos, repara que cada um desses 15 cubos, eu vou literalmente, ó, cortar em 10 partes iguais. Só que se eu tô com 15 cubos e eu vou cortar em 10 partes iguais, repara que de cada cubo eu vou obter 10 placas dessas que vocês estão visualizando, né? E cada placa não é um décimo, igual eu tinha comentado com vocês, é uma parte de 10, que é o 0,1. Então, repara que ao todo, 15 blocos vezes 10, porque são 10 placas por bloco, repara que eu vou ter aí 150 placas dessa.
Então, é por isso que eu coloquei essa vírgula aqui, esse zero aqui, porque eu acabei de quebrar os 15 cubos, de tal maneira que agora eu não estou com 15 cubos, eu estou literalmente com 150 placas, eu estou aí, ó, com 150 décimos, ok? Bom, aí eu peguei e pensei assim, agora eu vou dividir para as 300 pessoas, né? Só que aí, gente, eu me dei conta do óbvio. Ninguém vai ganhar placa, porque olha só, eu tenho uma quantidade menor de placas do que de pessoas. Eu estou apenas com 150 placas. Como é que eu vou distribuir igualmente 150 placas para 300 pessoas? Não vai dar. Eu vou ter que quebrar de novo. Então, repara que eu tenho que virar para essas pessoas e falar assim, gente, olha só, ninguém vai ganhar placa, ok? Ou seja, eu vou botar um zero aqui, porque eu preciso informar para essas pessoas que ninguém vai ganhar décimos nenhum. Então eu coloco zero, até porque 0 vezes 300 vai dar zero. E para chegar no 150, continuam restando 150. 150 placas, 150 décimos. É o que eu tenho, ok? Aí eu vou continuar fazendo os meus cálculos. Lembrando que tem muitos professores que até omitem essa parte aqui, ó, nem colocam. Porque é claro que, né, 150 menos 0 vai dar 150, né? Só que eu preciso compreender que eu preciso colocar esse zero aqui para informar a essas 300 pessoas que ninguém aí vai ganhar placa, ou seja, ninguém vai ganhar nada de décimos, ok? Bom, aí eu pensei, e agora? Tô com 150 placas, não dá para distribuir igualmente para 300 pessoas. Vou cortar de novo, né, gente? É o que eu vou fazer. Então, repara que cada placa dessa, eu vou cortar literalmente em 10 partes iguais, de tal maneira que eu vou obter aí, de cada placa, de cada uma dessas 150 placas, eu vou obter 10 coluninhas, 10 daquelas barrinhas que representam os centésimos. Lembra disso? Então, olha o que vai acontecer. Se de cada uma dessas 150 placas eu vou obter 10 coluninhas, 150 vezes 10, né? Repara que eu vou obter aí 1.500 dessas coluninhas aqui, quando eu falo coluninhas, são essas barrinhas que vocês estão visualizando aí, ok? Então, lembra que cada barrinha dessa representa, na verdade, uma parte de 100, porque eu estou considerando o cubo como meu inteiro. Na verdade, o cubo é meu inteiro, é ele que eu comecei a distribuir igualmente aí para essas 300 pessoas, tá? Então, agora sim, agora eu estou com 1.500 barras dessas, que significam aí, no caso, 1.500 centésimos, ok? E eu vou distribuir igualmente esse 1.500 por 300. E aí fica fácil, né, gente? Porque olha só, 1.500 dividido por 300, a gente já sabe que vai dar 5. Porque olha, se 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 300 vai dar o 15 acrescido de 2 zeros, que na verdade é 1.500. Então, 5 vezes 300 dá 1.500 para chegar no 1.500, ou seja, 1.500 menos 1.500, tcharam, resta zero. Ou seja, 615 dividido por 300 deu, na verdade, aí, ó, 2 inteiros, 0 décimos e 5 centésimos. 2 inteiros e 5 centésimos. Na prática, vamos ver o que cada uma dessas 300 pessoas teria recebido? Olha só, cada uma dessas pessoas teria recebido 2 cubos inteiros. Então, ó, 2 cubos inteiros, 0 décimos, ou seja, nenhuma dessas placas aqui essas pessoas receberam, e 5 centésimos, ou seja, 5 dessas barras que nós estamos visualizando aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o que cada uma dessas 300 pessoas teria literalmente recebido. Entenderam? Bom, mas é óbvio que eu acabei de resolver com vocês essa divisão pelo método que a gente chama de método longo. E como vocês já sabem, tem o método breve, que é a mesma história, né, gente? Vocês já sacaram que é a mesma coisa, só que eu vou omitir da conta essa subtração aqui. Na realidade, aqui no papel, eu só coloco mesmo o resultado da subtração. Então, vamos fazer pelo método breve? Mesmo esquema, ó. Tô com 615 cubos, vou distribuir igualmente para essas 300 pessoas. Cada uma delas vai ganhar 2 cubos inteiros, até porque 2 vezes 300 dá 600. Para chegar no 615, restam 15. Só que como é o método breve, esse menos 600, ó, eu vou fazer dentro da minha cabeça. Então, eu faço 615 menos 600 na cabeça, restam 15, então aqui eu só coloco 15, ok? Aí eu continuo.
15 não dá para dividir por 300, né? Então eu coloco vírgula e um zero. Lembrando que eu tô falando para essas 300 pessoas assim, ó, quando eu coloco essa vírgula. Galera, ninguém mais aqui vai ganhar cubo inteiro, porque a partir de agora eu vou cortar os meus cubos. De tal maneira que ao invés de ter 15 cubos, que era o que eu tinha para distribuir igualmente para as 300 pessoas, eu passo a ter agora 150 placas dessas aí. E aí sim eu vou fazer a divisão. Só que aí é o mesmo esquema, eu vou pensar, bom, 150 dividido por 300, eu vou ter que informar essas pessoas que não vai dar para dividir de novo. Ou seja, placa, que é a parte dos décimos, ninguém vai ganhar. Então, literalmente no local dos décimos, eu vou colocar zero. Repara que 0 vezes 300 vai dar zero para chegar no 150, ou seja, 150 menos zero vai restar 150. Mas lembra que se é método breve, essa subtração aqui, ó, eu omito. Eu vou fazer dentro da minha cabeça, ok? E aí, mesmo esquema. Tô com as 150 placas, não dá para distribuir igualmente para as 300 pessoas, então eu vou cortar essas placas. De tal maneira que ao invés de ter 150 placas, eu vou ter 1.500 barras. Lembrando que cada uma dessas barras é a representação aí de um centésimo. Então, eu tô com 1.500 centésimos que distribuídos igualmente para as 300 pessoas, vai dar 5. 5 vezes 300 vai dar 1.500, para chegar no 1.500 resta zero. Lembrando que essa parte aqui eu faço dentro da cabeça, portanto, ó, ela desaparece. Ou seja, meus amores, pelo método breve, olha só, tcharam, ficaria assim a conta. Repara que eu não preciso deixar esses espaçamentos, nem preciso colocar no papel para depois apagar. Claro que se você sentir mais facilidade fazendo isso no começo, ok. Mas vocês vão perceber que isso é desnecessário, basta a gente colocar realmente o resto da subtração aí no papel quando a gente faz o cálculo mental, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, então, tudo. Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre números decimais, tenham relembrado aí o método longo e tenham compreendido também o método breve, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.